Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos, comigo, o professor Yuri Matos. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez, aproveitando esse conteúdo que preparei para você, direto ao ponto e muito objetivo, focado no que você realmente precisa saber até a data da sua prova, tá bom? Então, não vai ficar se perdendo aí no meio de um monte de informações que é totalmente desnecessário. Isso aqui é repetição. A repetição, basta você focar no que realmente interessa para seus estudos e repetir essas informações, revisar, sem firulas e sem rodeios, que é o que a gente tenta fazer aqui no método do revisão de concursos das nossas aulas. A lista de aulas focadas no código de ética, no código de conduta ética dos Correios estão ali na playlist salvo, e você pode acompanhar todo o conteúdo, eu estou liberando aos poucos, então ativa as notificações e se inscreve para poder não deixar passar nada. Vamos então à nossa aula, que é focando no capítulo 4 do Código de Conduta Ética e Integridade, que são os princípios éticos fundamentais dos Correios, tá bom? Esses princípios são a base que orientam aí o comportamento de todos os colaboradores que participam da empresa, tá? Então, entender esses valores, esses princípios, esses valores é muito importante, é essencial para garantir uma conduta adequada e ética no ambiente de trabalho. E também muito importante para a sua prova. Então, esse capítulo específico vai tratar dos princípios éticos fundamentais. Os capítulos anteriores já foi, nas outras aulas. Então, aqui, redondinho aqui, exclusivamente nesse assunto, nesse capítulo, por isso eu dividi todas as aulas em capítulos do código, para poder ajudar você a ter um entendimento. A aula é direto ao ponto, mas o entendimento aqui é dentro dessas 4 linhas para poder facilitar o seu aprendizado e não misturar as coisas. Primeiro vamos falar da dignidade humana e o respeito às pessoas. Primeiro princípio destacado é a dignidade humana e o respeito às pessoas. Tá? Então, isso significa que os Correios valorizam a vida e respeitam a cidadania e garantem a preservação da integridade, tanto física quanto moral de todos. Vamos repetir. Significa que os Correios valorizam a vida, respeitam a cidadania e garantem a preservação da integridade, tanto física, a integridade física, quanto a integridade moral das pessoas. Perfeito? Valorização da vida, respeito à cidadania, à sociedade e preservação da integridade física e moral. Vamos à frente. Mas na aula anterior eu vi sobre missão, visão, valores, negócio. O que tem a ver com isso aqui? Vai lá. Aqui são os princípios, tá bom? Então, a gente, claro, vai ver muitas coisas parecidas porque se trata do mesmo código de conduta ética. Então, o que norteia, o que é usado, o que os Correios usam como referência para os valores, inclusive nós vimos lá muito sobre o respeito também à sociedade, à integridade. Então, nós vimos muito isso lá. Então, claro que vai estar presente aqui também, porque tudo se trata do mesmo código e da mesma empresa, tá bom? Mas vamos destrinchar um pouco mais essa questão da dignidade humana e o respeito às pessoas que os Correios têm como princípio. Primeiro, o respeito às diferenças. Então, significa que todos os colaboradores, todos os clientes e todos os seus parceiros devem o quê? Ser tratados com igualdade. Com igualdade, independente de suas características individuais ou de sua origem social. Características individuais ou origem social. Isso inclui o respeito pela diversidade, e pelas diferentes opiniões e de diferentes culturas. Então, significa que os Correios levam isso muito a sério porque está incrustado aí dentro dos princípios, no rol de princípios do Código de Conduta Ética. Perfeito? Também, além do respeito às diferenças, temos a justiça e a equidade. O que significa? Significa que é fundamental agir de forma justa, justiça, com todos, para garantir que ninguém seja discriminado ou tratado de forma desigual. Então, isso aqui, esses princípios, aplicam a só uma parte da sociedade, a só um grupo específico denominado aí pelos Correios? Não. É fundamental agir de forma justa com todos, para que ninguém seja discriminado ou tratado de forma desigual. Então, aqui encerramos sobre a dignidade humana e respeito às pessoas, que é um dos princípios dos Correios, sinal que eles levam isso muito a sério. Depois nós temos o princípio da impessoalidade. Que é o princípio da impessoalidade. Significa que o interesse público sempre deve estar acima dos interesses pessoais.
Então, quando você trabalha nos Correios, você que em breve vai estar trabalhando nos Correios, você vai ser um servidor efetivado, suas decisões e suas ações devem ser objetivas. Pensando em quê? No que é melhor para a empresa e para a sociedade, e não em seus benefícios pessoais, tá bom? A objetividade, então, nós temos aqui dois termos interessantes: objetividade e imparcialidade. Objetividade, professor, explica melhor. As decisões têm que ser tomadas com imparcialidade, sempre buscando o benefício coletivo e o uso correto dos recursos da empresa, tá? Então, veja bem, não adianta também você chegar lá e dizer, olha, aqui eu usei todos esses recursos, sendo que eu usei todos os recursos, sendo que você precisava gastar metade disso. Aí você diz, não, mas foi pelo benefício coletivo. Não é assim também, não é bem assim também. Existe sim a preocupação com o benefício coletivo, mas também com o correto uso dos recursos da empresa. Tá bom? Professor, fala um pouco mais sobre essa imparcialidade. Explica melhor. Parcialidade evita favoritismos. Evitar favoritismo. É assim que você é imparcial. Garantindo que todas as ações sejam justas e sejam éticas. Perfeito? Então essa é a imparcialidade. Agora vamos falar desse termo integridade, que também está incrustado aí nos princípios éticos e fundamentais dos Correios. Vamos lá. A integridade é um dos princípios mais importantes, porque significa que as ações de todos os colaboradores dos Correios, né, devem o quê? Serem pautadas, essas atividades devem ser pautadas pela honestidade e pela coerência entre o que se fala e o que se faz. Então, você é honesto no que você faz? Você é honesto no que você fala? Existe uma coerência no que você fala que vai fazer, no que você diz que faz, no que você realmente pratica? Certo? Então, isso é integridade, é você ser íntegro. Você dizer uma coisa, você prometer e seguir exatamente, agir da forma exatamente que você prometeu. Isso é integridade. Além disso, também é fundamental agir contra qualquer forma de fraude e corrupção. Ou corrupção. Tá, então eu tomo conta das minhas ações, sou íntegro, sou coerente, eu ajo com impessoalidade, mas se houver alguma coisa, eu não vou dizer nada, não quero me meter, eu vou ser imparcial nisso também. Não é assim. É fundamental, sim, estar dentro dos princípios do Código de Ética dos Correios, agir contra qualquer forma de fraude e corrupção, tá bom? Faz parte da integridade. Ser íntegro quer dizer isso, você não ser alheio ao que acontece também à sua volta, tá? Para você ter uma integridade forte, você precisa ter uma postura ativa. É isso que quer dizer. Então não basta você só evitar que aconteça fraude, é necessário agir de forma ativa para poder combater também qualquer situação que vá contra os princípios éticos dos Correios. Então, ou seja, se você observar algo que está errado, está estranho, você deve sim agir e tomar uma atitude. E tudo isso faz parte da integridade. Agora vamos falar da legalidade. O princípio da legalidade é simples. Tenho que falar. Os Correios e todos os seus colaboradores devem respeitar a legislação do Brasil e dos outros países onde a empresa também realiza atividades. Isso significa que todas as atividades realizadas precisam estar de acordo com as leis, tanto com as leis nacionais quanto internacionais. E, além disso, também é importante seguir as normas internas que regulam as atividades da empresa, garantindo que tudo seja feito dentro dos princípios constitucionais. Então, aqui é simples. É a lei. Deve respeitar a legislação, a lei, e também tem um plus aí, que é o respeito à legislação de outros países, caso atue em algum outro país. Cuidado na pegadinha. Respeito à lei, simples. O que é certo é certo. Profissionalismo. O princípio do profissionalismo envolve desempenhar suas funções com o quê? Dois termos-chave. Responsabilidade e zelo. Significa o quê, professor? Tá bom, responsabilidade e zelo. Encaixei esses dois termos, mas explica um pouco mais para mim. Vamos lá. Só sem viajar, professor. Só explica rapidamente esses dois termos. Vamos lá. Significa que os colaboradores dos Correios devem sempre trabalhar de forma comprometida, buscando a excelência em tudo que faz. Então, para explicar melhor a responsabilidade e o zelo, você deve trabalhar de forma comprometida, se comprometer com a missão, com a visão, com os valores que vimos na aula anterior, com o negócio da empresa, mas fazer tudo isso buscando a excelência, fazer um serviço de qualidade. Explicando ainda mais, comprometimento com os resultados. Todo trabalho deve ser
voltado para alcançar os melhores resultados possíveis da empresa. E nos Correios não é diferente. E também tem o respeito mútuo. Profissionalismo inclui tratar os seus colegas, os seus clientes com respeito e com lealdade. Então, isso é o profissionalismo, tá? O comprometimento com os resultados e o respeito mútuo. Também temos o princípio da sustentabilidade que é também um dos princípios fundamentais, que envolve atuar de forma responsável nos aspectos, o que está relacionado aos aspectos, o aspecto ambiental, econômico, social e cultural. Então, quando fala sustentabilidade aqui nesse código, não tem só a ver com a questão ambiental, tá? Envolve atuar de forma responsável, tanto no aspecto ambiental, claro, mas no aspecto econômico, social e cultural. Então, tira isso da cabeça de que se falar em sustentabilidade para você, você já lembra logo da natureza, do meio ambiente, da poluição, das queimadas. Claro, em grande parte, é natural que você vá lembrar disso e não está errado fazer isso. Só que só vai estar errado se você achar que só tem a ver com isso. Sustentabilidade é um conceito muito mais amplo do que apenas usado, né, com referência à questão ambiental. A sustentabilidade envolve ser o quê? Você ser o quê? Atuar de forma responsável no aspecto ambiental, no aspecto econômico, mas também no aspecto social e no aspecto cultural. É responsabilidade de todas, em todas essas frentes. É isso que está no princípio de sustentabilidade dos Correios. Os Correios se comprometem aqui a cuidar do meio ambiente, sim, mas além disso, garantir que suas ações de hoje não prejudiquem as gerações futuras. Então aqui a palavra-chave é equilíbrio. O princípio da sustentabilidade exige que a empresa busque o equilíbrio entre o quê? Entre a preservação dos recursos naturais e o crescimento econômico. A empresa precisa crescer economicamente, precisa gerar lucros, precisa ser competitiva no mercado, precisa se manter viva no mercado, inclusive. Então, esse princípio da sustentabilidade traz muito a ideia de equilíbrio, que é você buscar esse equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais com o crescimento econômico para garantir uma vida plena para todos. Perfeito? Nós temos também o princípio da transparência, né? O último princípio, que envolve garantir que as decisões e as ações da empresa sejam visíveis e compreensíveis para todos. Então, ser transparente é o que diz aqui. A empresa toma decisões, a empresa tem atividades. Essas ações, essas decisões e essas atividades precisam ser visíveis e ser, claro, também compreensíveis, entendível a todos. Isso significa que as informações devem ser compartilhadas de forma muito clara e de forma objetiva, sem firulas e sem rodeios, igual é a nossa aula aqui. Tá? Então, para isso, para que aconteça essa transparência, para que seja posto em prática o princípio da transparência, é necessária uma comunicação acessível. Então, a transparência exige o quê? Que a empresa se comunique de forma rápida e de forma acessível, sempre sempre respeitando os limites da confidencialidade. Não vai esquecer. Existe um limite do que você deve ou não falar. Porque, por exemplo, você vai compartilhar informações e aí você compartilha uma informação que é sigilosa. Nós iremos ver o tratamento de informações sigilosas por parte dos Correios, inclusive nas próximas aulas do Código de Conduta e Ética dos Correios, então vai ficar mais claro para você quando a gente chegar, mas eu já adianto logo. Digamos que você compartilha uma informação que é sigilosa, que é estritamente confidencial, e essa informação que você vaza acaba beneficiando uma outra empresa ou um terceiro, tá? Beneficiando, houve um favorecimento ali, né? Aquela pessoa, aquele terceiro com aquela sua informação que você tem acesso. Então aqui você desrespeitou o limite da confidencialidade. Então precisa acontecer a transparência, mas cuidado que a questão pode te pegar aí, colocar uma pegadinha. Porque existe a necessidade da transparência, é um princípio muito claro no rol de princípios que tratam aí o capítulo 4 dos princípios éticos fundamentais dos Correios, mas é importante que você não esqueça dos limites da confidencialidade. Os princípios éticos, vamos fechar aqui com o resumo final, os princípios éticos fundamentais apresentados nesse capítulo, no capítulo 4, são importantes para poder garantir que todas as ações e todas as decisões dos Correios sejam justas, sejam corretas e sejam éticas.
Todas as ações e decisões dos Correios sejam justas, sejam corretas e sejam éticas. Esses princípios orientam aí o comportamento dos colaboradores e também dos parceiros da empresa, para assegurar, para garantir que o respeito às pessoas, vamos lá, o respeito às pessoas, a integridade, garantir a sustentabilidade e a transparência, tudo isso estejam presentes em todas as atividades. Perfeito? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Peço que você deixe o seu like, vai me ajudar muito a continuar trazendo as próximas aulas aqui do conteúdo desse material completo do Código de Conduta Ética dos Correios, tá bom? Lembrando também que para você não deixar passar nenhum conteúdo, precisa se inscrever no canal, ativar as notificações para ser lembrado pelo YouTube sempre quando eu subir uma aula nova. E se está interessado em adquirir os mais de 460 mapas mentais que foram elaborados pela equipe do Revisão de Concursos, que já atua no mercado brasileiro há mais de 4 anos. São materiais aí já consolidados no mercado, que estão disponíveis para você através do Combo Correios. Esses mapas eu vou utilizar alguns deles aqui nas aulas, mas com esse material em mãos você consegue fazer uma revisão rápida em qualquer lugar. Também tem diversos bônus, tem questões de português, questões desse Código de Conduta Ética, inclusive. Tem muitos outros bônus para português, tem 3 volumes de e-books, além dos mapas mentais, então é bônus demais. Dá uma olhada lá para poder você acessar essas informações. O link você tem aqui no QR Code, que está na tela ou na descrição do vídeo. Lá na página, além de todas as informações, tem um link para você falar com a equipe de suporte técnico, onde eles podem também tirar qualquer dúvida que você tiver, tanto para adquirir o material, quanto depois para você acessar. Mas tudo muito claro na página, é feito para você não ter dúvida, tem toda a explicação lá do que você recebe, dos valores, inclusive está em oferta promocional, tá? Então aproveita lá, com certeza você vai poder adquirir tranquilamente. Te espero no próximo vídeo.